E aí, meu povo bonito, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou a professora Rayane, faço parte do programa PIBID e na nossa aula de hoje vamos tratar sobre o conceito de equilíbrio químico, a coexistência de reagentes e produtos, onde vamos estar aqui aprendendo sobre as principais características acerca desse equilíbrio. Vamos lá? Vem comigo! Bom, pessoal, em aulas passadas vocês aprenderam sobre o conceito de cinética química, onde vocês viram que a gente pode aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação. Já aqui no equilíbrio químico, a gente vai ver que as reações nem sempre se completam, ou seja, elas não possuem um rendimento 100%. Mas afinal, o que seria esse tão famoso equilíbrio químico? Bom, o conceito de equilíbrio químico nos diz que é a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. Como assim, professora? Eu não entendi muito bem. Então vamos lá um exemplo para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, nesse primeiro exemplo, nós vamos conhecer uma das primeiras características do equilíbrio químico, que para se chegar ao equilíbrio a gente vai precisar de uma reação reversível. Mas o que seria essa reação reversível? Eu trouxe aqui um exemplo genérico para vocês, onde a gente tem A mais B reagindo um com o outro e produzindo C mais D, nossos reagentes, nossos produtos. Aqui vocês podem notar, pessoal, que nesse tipo de reação, as setas que a gente tem são meias setas, porque até então, em outras reações químicas, vocês puderam perceber que as setas eram completas, né? Mas aqui no equilíbrio químico, vocês vão notar que as setas são meias setas, tá certo? Então, pessoal, o que seria essa reação reversível? A reação reversível é onde os reagentes produzem os produtos, porém os produtos também restituem os reagentes, ou seja, ao mesmo tempo que nós temos a produção e reação de C mais D, a gente também tem a restituição de A mais B. Então, pessoal, para chegar ao equilíbrio químico, a gente vai precisar de uma reação desse tipo, onde a gente tem ali os reagentes reagindo com o outro e produzindo nossos produtos, e ao mesmo tempo esses produtos vão ter uma velocidade inversa também restituindo esses reagentes, porque a velocidade direta vai ser igual à velocidade inversa. Já já a gente vai entender melhor sobre isso. Dentro do equilíbrio químico, pessoal, devemos levar em consideração alguns fatores. E olha quem vai trazer esses fatores aqui pra gente. Apresento vocês o meu ajudante, o Narutinho. Acho que até alguns de vocês já conhecem, que ele vai estar trazendo aqui algumas considerações aqui pra gente durante a aula, tá certo? Então vamos olhar aqui o que ele trouxe pra gente. Pessoal, aqui no equilíbrio químico, a gente vai esquecer o conceito, aquele conceito tradicional de equilíbrio, aquele que você considera uma balança onde os mesmos pesos são iguais. Aqui vocês vão perceber que o equilíbrio químico vai ser diferente. E outro fator que a gente deve levar em consideração é que para que haja o equilíbrio químico, fora a gente ter uma reação reversível, é preciso que a concentração dos reagentes estejam constantes e a dos produtos também. Atenção, olha o que eu estou falando. Constante, não igual. Por isso, eu relacionei a balança, tá certo? Então, vamos entender melhor sobre isso? Vamos entender melhor sobre isso, pessoal, através desse exemplo. Vamos considerar aqui uma reação reversível, onde temos aqui o N2O4 se decompondo e produzindo NO2. Sendo, pessoal, que o N2O4 ele é um gás incolor e o NO2 ele é um gás de cor castanho. É importante que vocês saibam sobre isso, porque vocês vão perceber essa mudança de cor ao longo do nosso exemplo, do nosso experimento, tá bom? Então, vamos aqui considerar, pessoal, que a gente tem 10 mols de N2O4 e como a gente ainda não iniciou a nossa reação, a gente tem 0 mols de NO2, tá certo? E óbvio, como temos 100% de N2O4, a nossa coloração aqui da nossa reação vai ser incolor. Então, vamos lá, vamos iniciar essa reação. Você disparou o relógio e você viu ali que passado 40 segundos, você percebeu que o N2O4 já começou a ser consumido e o NO2 já começou a ser formado. Então, você percebe ali que a cor já começou a mudar. O que antes era incolor, ali já começou a ter uma mudança de cor. Passados 70 segundos, você volta lá e percebe, né, que o N2O4 ainda está sendo consumido e o NO2 ainda está sendo formado. E você percebe que a coloração já passa a ter a nossa cor castanho.
Passado ali 100 segundos, você percebe ali que tanto a concentração de reagentes como produtos permaneceu o mesmo e a cor castanha também permaneceu o mesmo. Passado ali 130 segundos, você percebeu que permaneceu a mesma coisa e a cor também. Então, pessoal, vocês puderam perceber que antes, né, a gente tinha ali uma concentração ali de N2O4 e a partir do momento que a gente iniciou a nossa reação, essa cor foi mudando, né, para uma cor castanho, que foi aumentando a concentração ali de NO2. E vocês puderam perceber que a partir de 70 segundos a nossa reação reversível chegou ao equilíbrio, porque tanto a concentração de reagentes como produtos permaneceram ali constantes e a nossa cor castanha também permaneceu constante, ela não variou mais. Mas por que, Rayane, que não variou mais? A explicação para isso, pessoal, é que a velocidade direta na reação está sendo igual à velocidade inversa. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui a produção de NO2, né? Esse NO2 volta restituindo N2O4 ao mesmo tempo. Só que o equilíbrio químico, pessoal, ele é um equilíbrio dinâmico. Apesar aqui das concentrações estarem constantes, né? E a cor também não ter mudado mais, as moléculas ainda estão se chocando umas com as outras, mas a gente não percebe porque a velocidade direta está sendo igual à velocidade inversa nessa reação, tá certo? Resumidamente, o que a gente aprendeu nessa primeira parte, pessoal. A gente viu que para se chegar ao equilíbrio químico, a gente precisa de uma reação reversível. Outro ponto também foi a relação visual da reação, né? Que a gente viu lá na tabela, que a reação reversível, ao chegar ao equilíbrio químico, o que antes o N2O4 era um gás incolor, ao se decompor e produzir o NO2, que chegou ao equilíbrio químico, né? Ele passou a ter uma cor castanho e essa cor castanho ela não variou mais. A gente pôde perceber ali uma relação visual da cor, essa mudança das cores, e ao atingir o equilíbrio ela não mudou mais. Outro ponto também foi a dinâmica das moléculas, que apesar de, ao chegar ao equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes e produtos permanecerem constantes, a gente não vê, mas a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então, por isso, a dinâmica das moléculas ainda está acontecendo. A gente não vê, mas ainda está acontecendo. As moléculas ainda estão se chocando umas com as outras. Outro ponto também é que, fora a reação ser reversível, outra característica é que, para se chegar ao equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e produtos elas precisam estar constantes. E, por último, a velocidade direta é igual à velocidade inversa no equilíbrio químico. Vamos aqui entender melhor através desse gráfico. Nesse gráfico, onde a gente tem aqui a relação de velocidade pelo tempo, a gente pode perceber que os reagentes estão sendo consumidos e os produtos estão sendo formados. Chegado aqui a um certo ponto, onde temos o tempo de equilíbrio, essa reação ela chegou ao equilíbrio químico. Isso porque, pessoal, a velocidade dos reagentes ela está sendo máxima, pois a concentração ela também é máxima. Porque o que a gente aprendeu lá em cinética química, que velocidade é igual à minha constante vezes a concentração dos meus reagentes. Por isso, velocidade direta vai ser igual à velocidade inversa sempre. Dentro do equilíbrio químico, pessoal, fora o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, que relaciona a velocidade pelo tempo, existem outras situações dentro do equilíbrio químico que eu vou mostrar agora para vocês através de outros gráficos do equilíbrio químico que vai relacionar a concentração pelo tempo. Nesse primeiro gráfico, ele nos diz que nessa situação que relaciona concentração pelo tempo, temos aqui os nossos reagentes sendo consumidos, os nossos produtos sendo formados, chegado aqui a um tempo de equilíbrio, que essa reação chega ao equilíbrio químico, e ele nos diz o quê? Que nessa situação a gente está tendo mais formação de produtos do que reagentes. Nessa segunda situação, pessoal, também de concentração pelo tempo, a gente percebe que os reagentes estão sendo consumidos, os produtos estão sendo formados, chegando aqui a um tempo de equilíbrio, que a reação também chega ao equilíbrio químico, e a gente percebe que já nessa situação a gente tem mais reagentes do que produtos. Nessa terceira situação, pessoal, onde também relaciona a concentração pelo tempo, temos aqui os reagentes sendo consumidos e os produtos sendo formados. Chega aqui o tempo de equilíbrio, onde também essa reação chegou ao equilíbrio químico. E nessa situação, esse gráfico nos mostra que temos reagentes e produtos em quantidades iguais.
Existem dois tipos de equilíbrio químico, pessoal, sendo eles homogêneos ou heterogêneos. Os homogêneos são aqueles em que todos os participantes estão em uma mesma fase. Por exemplo, reagentes se produzem na fase gasosa ou na fase aquosa. Como eu trouxe aqui para vocês, esse sistema, aqui temos o quê? Tanto reagentes como produtos em uma fase gasosa. Os heterogêneos já são aqueles em que os participantes estão em mais de uma fase, ou seja, há mais de uma fase no equilíbrio, uma sólida e uma gasosa ou uma sólida e uma aquosa. Trouxe aqui um exemplo para vocês de reagentes e produtos que estão os reagentes em uma fase sólida e o produto em uma fase gasosa. Exemplos do nosso cotidiano que podemos citar aqui é o exemplo do vinagre como um equilíbrio homogêneo e o leite de magnésia como um exemplo de equilíbrio heterogêneo. E vamos agora exercitar, pessoal? Depois que a gente já aprendeu sobre os conceitos iniciais do equilíbrio químico, vamos ver se vocês estão craques mesmo? Vamos lá! Pausem o vídeo e tentem resolver a questão. Bom, pessoal, essa questão é lá da UES, onde ela está aqui um pouco modificada, e ela nos diz o seguinte: os estudos pioneiros sobre equilíbrio químico enfatizados por Claude forneceram subsídios para a otimização de certos processos de interesse da indústria química, tais como a esterilização, a síntese do amoníaco e etc. Sobre as reações reversíveis e equilíbrio químico, igual eu acabei de explicar para vocês, ela então nos pede assinar a afirmação verdadeira. Então, vamos aqui analisar as alternativas. A alternativa A nos diz o seguinte: no equilíbrio químico, as cores dos reagentes e produtos podem ser alteradas. Como a gente pode ver, né, quando chegar ao equilíbrio químico, as cores dos reagentes e produtos elas não mudam mais. Então, essa aqui já é o quê? Errada, né? Alternativa B. No momento do equilíbrio, as reações direta e inversa deixam de acontecer? Não, pessoal, não é que deixa de acontecer. Como a gente pode ver, né, reações direta e inversa, elas são iguais. A gente não vê ali, né, acontecendo microscopicamente as reações, as moléculas se chocando umas com as outras, só que a gente sabe que ainda está acontecendo, né? Então, a alternativa B também é errada. Alternativa C. Um sistema, quando chega ao equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes ficam constantes e a dos produtos não. Como a gente viu, pessoal, para chegar ao equilíbrio químico, né, as concentrações dos reagentes e produtos, elas têm que estar constantes, não só dos reagentes. Então, aqui também é errada. Então, o que sobra para a gente? Alternativa D. No equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos se mantêm constantes. Como a gente viu lá na tabelinha, se mantém constante sim. Então, a alternativa certa é a D. E aí, me conta, você acertou? Bom, pessoal, agora que a gente já viu o lado qualitativo do equilíbrio químico e suas principais características, agora vamos conhecer o lado quantitativo do equilíbrio químico. Vamos agora conhecer as constantes de equilíbrio, onde a primeira delas é o nosso famoso Kc, que é a constante de equilíbrio em função das concentrações. Vamos considerar essa reação aqui genérica, onde temos A mais B reagindo produzindo C mais D, com seus coeficientes estequiométricos. A gente aprendeu que velocidade direta é igual a velocidade inversa. Então, eu vou aqui dizer que a minha velocidade direta é V1 e a minha velocidade inversa é V2. E vou colocar V1 igual a V2. A gente aprendeu lá em cinética química que velocidade é igual à minha constante vezes a concentração dos meus reagentes. Então, dessa forma, eu vou colocar a seguinte situação. V1 é igual à minha constante vezes a concentração dos meus reagentes com seus coeficientes estequiométricos. V2 é igual à minha constante vezes a concentração dos meus produtos com meus coeficientes estequiométricos. Dessa forma, pessoal, já que a velocidade direta é igual à velocidade inversa, né, eu vou igualar essas duas situações. E dessa forma, eu vou trazer as duas constantes para o primeiro membro, né, ocasionando aqui uma razão, que temos aqui como resultado o nosso famoso Kc. Onde o Kc, pessoal, vai ficar como a nossa fórmula? C e D não são meus produtos e A mais B não são meus reagentes? Então, o Kc vai ficar da seguinte forma. A concentração dos meus produtos com os respectivos coeficientes dividido pela concentração dos meus reagentes com seus respectivos coeficientes. Então, pessoal, o Kc
ele vale para situações no equilíbrio, ele é calculado em mol por litro e a constante só se altera com a mudança da temperatura. Bom, pessoal, vamos aqui a alguns exemplos de expressão de Kc para vocês entenderem melhor como montá-lo. Nessa primeira reação, sendo um equilíbrio aqui homogêneo, a gente tem N2 mais H2 reagindo e produzindo o NH3. Dessa forma, pessoal, qual é a nossa fórmula de Kc? É produto sobre reagente. Então, a gente joga lá na nossa fórmula essa reação. Quem é o nosso produto? Né? O NH3. Então, a gente coloca aqui com os nossos coeficientes estequiométricos. Quem são nossos reagentes? É o N2 e o H2. Então, a gente coloca aqui embaixo. Então, a montagem do nosso Kc fica dessa seguinte forma, certo? Nessa segunda situação, a gente tem HCl aquoso mais H2O líquido, produzindo H3O mais Cl-. Jogando essa reação lá no nosso Kc, a gente pode perceber, pessoal, que o H2O líquido ele não participa da montagem do Kc. E vocês devem estar se perguntando, por que o H2O ele não participa da montagem? Isso porque, pessoal, no Kc, o H2O líquido ele não entra na montagem, tá certo? Por isso, só fica H3O+, com Cl- que são nossos produtos, e como reagente aqui o HCl, tá certo? Nessa terceira situação, pessoal, onde a gente tem o carbonato de cálcio decompondo e produzindo óxido de cálcio mais CO2, a gente pode ver que na montagem do nosso Kc, só quem participa dela é o CO2. Mas por que, professora, só o CO2? Porque também, pessoal, os sólidos eles não vão compor a constante de equilíbrio Kc. Como a gente viu, né, o carbonato de cálcio ele é sólido e o óxido de cálcio também é sólido. Então, por essa regra, os sólidos eles não compõem a constante de equilíbrio. Então, aqui na montagem, só o CO2 que participa, tá certo? Ao analisarmos o Kc, pessoal, ele vai nos fornecer várias informações. Ele vai nos dizer se determinada reação está favorecendo mais para o lado dos reagentes ou dos produtos. Como assim, professora? Se determinada situação a gente tiver mais produtos do que reagentes, isso quer dizer o que para a gente? Que essa reação está favorecendo mais para o lado dos produtos, ou seja, para a formação de produtos. Então, nesse caso, o nosso Kc ele vai ser maior do que 1. Em situações onde a gente tem mais reagentes do que produtos, isso quer nos dizer que essa reação está favorecendo mais para o lado dos reagentes, onde o nosso Kc ele vai ser menor do que 1. Então, pessoal, uma reação ela tende a formar maior quantidade de produtos a uma certa temperatura, quanto maior for o valor da sua constante de equilíbrio nessa temperatura. Bom, nesses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês, vocês poderão perceber que nessa primeira situação a gente tem um Kc alto e nessa segunda situação temos aqui um Kc relativamente baixo. Isso porque o numerador dessa primeira situação é 9,9 vezes 10 elevado a 25 vezes maior que o denominador. Então, no caso, a gente pode aqui observar que há mais produtos do que reagentes. Nessa segunda situação, o denominador é 1,0 vezes 10 elevado a 30 vezes maior que o numerador. Então, no equilíbrio, podemos observar que há mais reagentes que produtos. Relacionado ao Kc, pessoal, podemos concluir que o valor dessa constante de equilíbrio nos permite avaliar a tendência que determinada transformação química tem para acontecer. Bom, dentro do equilíbrio químico, além da constante de equilíbrio, uma outra grandeza é utilizada por muitos químicos, que é o grau de equilíbrio, onde essa grandeza é simbolizada por alfa, que é essa letrinha que vocês podem ver aqui, e é ele, gente, que fornece a quantidade em porcentagem de reagente que foi consumido até o sistema chegar no equilíbrio químico. Bom, então temos lá uma reação acontecendo, onde os reagentes estão sendo consumidos e os produtos estão sendo formados. E essa reação, ao chegar ao equilíbrio, né, esse grau de equilíbrio vai nos fornecer o tanto de reagente que foi consumido até chegar àquele equilíbrio. Nesse caso, a nossa fórmula para encontrar essa quantidade é alfa igual à quantidade de mols que reagiu até chegar ao equilíbrio químico, dividido pela quantidade em mols inicial de reagente, certo? Nesse caso, vamos utilizar aqui esse exemplo, igual vocês podem ver aqui nessa situação, onde temos N2O4 reagindo e produzindo 2NO2. Nesse caso, podemos ver na imagem que foi reagido 0,26 mols, né?
de N2O4, que reagiu. Então, nesse caso, é só a gente jogar, né, na nossa fórmula. Qual foi a quantidade de mols que reagiu? 0,26. Dividido o que temos aqui? Por 1 mol de N2O4, certo? Que foi colocado inicialmente. Então, vamos aqui dividir 0,26 dividido por 1 mol. Temos aqui 0,26 ou 26%. Opa, olha aqui quem chegou. Vamos exercitar novamente, pessoal. Depois agora de aprender o lado quantitativo do equilíbrio químico, vamos agora praticar. Pause a aula e tente resolver a questão. Vamos lá para a resolução. Pessoal, essa questão é lá da PUC São Paulo e ela nos diz o seguinte. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mols por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro de NO2. Segundo a equação, N2O4 vai reagir e vai produzir 2 NO2, certo? E aqui ela está nos pedindo o quê? Qual o valor da constante Kc desse equilíbrio nas condições da experiência? Bom, pessoal, como a gente viu, né, tá muito fácil. Porque o problema, ele já nos fornece as concentrações presentes no equilíbrio. Então, no caso, só basta a gente jogar lá na nossa expressão do Kc. Colocamos aqui a nossa reação, né, para facilitar o entendimento. E é só substituir. Kc, né, produtos sobre reagentes. Pego aqui meus produtos, né, com seus respectivos coeficientes, e divido pelos meus reagentes. Fazendo essa divisão, meu Kc vai dar o quê? Igual a 8. E aí, conseguiu? Bom, pessoal, vamos agora para o último assunto da nossa aula. Se antes o Kc era somente dedicado às concentrações, temos agora aqui uma constante de equilíbrio que é dedicado somente aos gases. O Kp, que é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Como eu já falei, ele se aplica a equilíbrios em que haja participação de gases. E a constante Kp possui significado análogo ao Kc, ou seja, muito parecido. Como eu tenho aqui reagentes e produtos, a minha fórmula Kp vai ser o quê? As minhas pressões parciais, né, das concentrações dos meus produtos com os respectivos coeficientes dividido pelas pressões parciais dos meus reagentes com seus respectivos coeficientes. O que muda somente aqui é que é dedicado aos gases. Trago aqui para vocês um exemplo, pessoal, que vai ajudar vocês a como aplicar o Kp. Trouxe aqui essa questão lá da UFC Ceará, que nos diz o seguinte. Considerando o reservatório mantido a temperatura constante, tem-se estabelecido o equilíbrio químico de PCl5 gasoso, né, que está reagindo e produzindo PCl3 gasoso, mais Cl2 gasoso. Vale ressaltar, pessoal, que como vocês podem observar, todos são gases, porque o Kp é voltado somente para gases, certo? Onde temos aqui o nosso reagente e os nossos produtos. Continuando, sendo que as pressões parciais no equilíbrio são de PCl5 é 0,15 atm, de PCl3 é igual a 0,30 atm e de PCl2 é igual a 0,10 atm. Então, a questão nos pede o seguinte, assinale a alternativa correta para o valor de Kp em atm da reação. Trazemos aqui a nossa fórmula de Kp, né, onde temos aqui as pressões parciais dos nossos produtos, dividido pelas pressões parciais dos nossos reagentes. Vamos aqui olhar na nossa reação quem são nossos reagentes dos nossos produtos. Temos aqui os nossos produtos, né, o PCl3 e o PCl2. E o nosso reagente é quem? O PCl5. Jogado isso, né, como a questão ela já nos dá também os valores das pressões parciais, é moleza, né? Só jogar na fórmula. 0,30 de PCl3 vezes 0,10 de PCl2 dividido por 0,15 de PCl5. Multiplicando e dividindo isso tudo, temos 0,20 atm. Alternativa D. E nesse caso, vamos também exercitar? Vamos agora utilizar o Kp para resolver essa questão. Pause a aula e tente resolver a questão. Vamos lá para a resolução? Esse daqui é da FEI São Paulo e ela nos diz o seguinte. A uma dada temperatura e a uma pressão total de 1 atm, as pressões parciais de uma mistura em equilíbrio. Aí ele nos dá aqui, né, determinado reagente produzindo um produto. E ele nos dá aqui já as pressões parciais também, pessoal.
A pressão de A é 0,50 atm e a pressão de B é igual a 0,50 atm. A constante de equilíbrio Kp, então, vale o quê? Vamos lá. Temos aqui a fórmula, né? Então, é só jogar isso na fórmula. Vamos ter aqui o quê? 0,50 o quê? Dos meus produtos, né? Dividido por 0,50 dos meus reagentes. Só que lembre, gente, dos coeficientes elevado a 2. Dividindo isso aqui tudo, vai dar o quê? Igual a 2. Alternativa D. E aí, conta pra mim, você conseguiu também essa? Obrigada pela atenção, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Finalizar minha aula com esse meme, porque de verdade eu espero que depois dela vocês possam ter aprendido sobre o conceito de equilíbrio químico. Caso haja alguma dúvida, estou deixando meu e-mail para contato logo abaixo, então pode estar em contato comigo. Um forte abraço, bons estudos, fiquem bem e até a próxima!